tentar entrar, vamos entrar aqui e começar a live. Agora vai dar certo, hein? Vamos lá. Pesquisar. Pronto. Agora sim. Ver se dá certo o Valmir. O Valmir também tem dois Instagram que ele me confunde. Peraí. Peraí, eu ainda não tô te vendo. Tudo bem? Tudo bem, eu te vejo. Legal, deixa eu só ver se o Valmir vai aparecer aqui. Tá bom. Tá Coisa de sempre tecnologia, né? normal, né? Faz parte aqui, ó. Ah, Eu aqui vou apareceu. me entrar. Deixa eu só convidar ele aqui com calma. Agora vai, agora vai. Pronto, já convidei Legal. ele. Tô vendo uma prima conectada com a gente, que legal. Ah, é É Marcelo a ou não? Iris. Pensei que era a Iris, a nossa. Não, essa é uma prima minha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, adicionar. Bom, já mandei Ah, pro. que linda. Obrigada. Um beijo. Ah, tá aqui. O Valmir não tá aparecendo. Deixa eu ver. É, Fazer. Eu tô preocupado. Tô achando que só tá entrando duas pessoas aqui. Pera aí. eu não lembro quantas pessoas entram no Instagram. Não, porque assim, a última vez nós fizemos, nós três, eu, ele e o. Uhum, Agora pode ser alguma configuração aqui que eu não, que eu tenha mexido, sabe? E não, entendi. e não tá participando. Estranho, deixa. Ah, apareceu. Agora foi aí. O número aqui, mas vai aparecer. Que apareceu uma outra tela. Aí. Acho que Tá agora tudo, vai acessar. tá tudo escuro aí, Valmir. Se for você, né? Deixa eu ver aqui. Ah, apareceu. Aí, deu certo. Tá dando certo. Vamos conversando aqui enquanto ele vai conectando aqui. Deixa eu... Tá certo. Aí, agora sim. E aí, Valmir, beleza? Olá, Valmir, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Igualmente, meu Alice. amigo. Prazer imenso conhecê-la. Obrigado por Eu nos é dar que essa agradeço, oportunidade fico em super nossas feliz de estar lives. aqui com vocês. É uma grande honra, né? Porque eu sei o trabalho de vocês também na busca da luz. Isso para mim não tem preço. Verdade. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Bom, só. Bom, a gente atrasou aqui uns 10 minutinhos, mas tá bom, né? Conseguimos fazer em 1 hora. É só agradecer aí já todo o pessoal que está entrando, né? Hoje vamos fazer essa live. O título é Em Busca de Luz. Aqui só para apresentar um pouquinho. Quem está fazendo a live, eu, o Valmir. Eu e o Valmir já estamos nesse trabalho, acho que já tem mais de um ano, né, Valmir? A gente nessas lives. Também temos vários projetos, já fizemos uma. Estamos fazendo algumas palestras aí já, né, Valmir? E, e aí, trazendo a nossa ideia é trazer um pouco aí de esperança, trazer um pouco de luz para as pessoas, né? E sempre uma palavra aí de ajuda. Hoje nós estamos aqui com a Elis. Elis, se você quiser se apresentar. Ih, o Valmir caiu, hein? Valmir, caiu. Então, ele de novo. Eu chamo ele daqui a pouco. Mas só se você quiser se apresentar, né? Depois eu me apresento, eu vou tentando conectar o Valmir. É coisa normal, ao vivo, é assim mesmo. Faz parte. O importante é que a gente está aqui nesse bate-papo, né? Gostoso, enfim, falando de coisas tão boas.
Bom, a gente se conheceu, né, trabalhando em empresas e multinacionais, mas hoje o meu caminho mudou. Hoje eu trabalho com terapias integrativas, né, com terapias em si mesmo para tratamento, como massagem terapêutica, medicina chinesa, japonesa, enfim. Aromaterapia, florais, tudo que faz parte de uma terapia integrativa, né? E aí a busca também, né, por essa questão mais de se iluminar, né, que as pessoas falam muito, vamos nos iluminar, a gente tem que se... Isso, para mim, é uma palavra muito bonita, mas é um caminho realmente que a gente chama de... É um caminho estreito, né? Mas é isso, assim, o meu objetivo realmente dentro do meu trabalho é trazer para as pessoas a cura de dentro para fora, né? Que é esse o nosso trabalho como terapeuta integrativa, mas também trazer essa consciência, né? Porque quando você trabalha essa consciência de se iluminar ou de sabedoria, enfim, você consegue transformar todo o teu ser. E, consequentemente, isso você consegue trabalhar as doenças também, dores, enfim. Ah, legal. Só vou me apresentar porque às vezes tem algumas pessoas que entram e não conhecem também, né? Hum. Bom, ele caiu, vou tentar chamar ele de novo, mas deixa ele um pouquinho na cadeirinha do pensamento. Mas assim, bom, Sérgio, eu e a Elisa, nós trabalhamos juntos, né? Até é interessante você estar trabalhando com terapia, né? Tudo. E a gente atuava praticamente na área financeira, comercial, né? Uma mudança, eu ainda continuo aí na área financeira, ainda executo e tal, mas também já aconteceram muitas coisas, né? De lá para cá. Eu escrevi um livro, como você sabe, é, vários treinamentos, aí buscando desenvolvimento pessoal. Nesse caminho eu encontrei o Valmir também. Aí esse livro, para quem não conhece, né? É o livro Enquanto a Vida é Esperança, que conta a Lindo. história de aproximadamente 20 pessoas da minha família também. É um livro que toda a venda dele é feita para compra de cestas básicas, né? Todo o lucro dele. Enfim, aí eu e o Valmir estamos nesse projeto, mais alguns amigos também. Agora nós estamos fazendo algumas palestras também, né? Também agora estou dando aula também, também isso daí também tô dando aula numa escola pública aqui em São Paulo. E um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, né? Mas está bem bacana, assim, estamos aí nessa jornada de buscar mesmo ajudar as pessoas, né? E é isso mesmo que nós estamos buscando, né? Trazer luz para as pessoas, conhecimento, né? E nós nunca sabemos tudo, mas um pouco que nós vamos aprendendo, vamos compartilhando, né? E assim, Exatamente. para falar um pouquinho assim, o Almir está aparecendo aqui, deixa eu ver se ele consegue entrar aqui. Mas só, acho que agora vai. Mas assim, só para falar um pouquinho assim, né, desse trabalho, né, que nós estamos buscando aí de compartilhar conhecimento, né? Hoje nós estamos com esse tema de em busca de luz, né, que na verdade foi assim até tá aparecendo aí. Até você começou a fazer alguns vídeos, né, postar alguns vídeos. Aí eu achei super legal, né? Porque assim, às vezes é muito difícil a gente criar essa coragem, né? Vamos falar aí, Valmir, criar essa coragem mesmo, né? De se aparecer, de mostrar mesmo. E aí eu falei assim, super legal. E você já fazia umas postagens super legais, né? No nosso grupo lá que a gente trabalhou junto, estamos aí hoje ainda na ativa, sempre dando um bom dia lá, embora as pessoas não gostem, mas a gente dá. Mas é bem legal colocar as mensagens. Então, vamos chamar eles para fazer uma live. Faz tempo que nós estamos tentando fazer essa live e não consegue, mas Verdade. aí agora, né? E o Valmiras, só vou falar um pouquinho dele, mas nós nos conhecemos nas redes sociais também. O Valmir, ele tem aí no LinkedIn, né, aproximadamente 70 mil seguidores. E eu foi um cara que comecei a seguir ele, e aí a gente criou essa conexão. E estamos juntos nessa jornada, né? Estamos cada vez mais conectados aí, né, Valmir? Valmir, é com você. Boa noite mais uma vez, né? Obrigado pela participação de todos aí. E Deus, ele une pessoas, né? Quando você tem um propósito,
Muitas vezes as pessoas desistem porque o propósito que Deus coloca na sua vida, você acha que não é capaz de superá-lo, de enfrentá-lo, de vencê-lo, mas papai não dá nada que nós não podamos suportar. Se for pesado, ele une pessoas. E essa é a forma que eu enxergo. Eu encontrei o Sérgio por acaso e tem grandes obras para a gente fazer aí. A gente tem a mesma conexão no sentido de dar o nosso melhor para ajudar pessoas. E creio que o começo, todo começo a gente não tem um norte, a gente não sabe onde vai chegar, mas aos poucos nós vamos recebendo as direções. E hoje a gente está aí nos palcos das vidas e fazendo as coisas acontecerem. Isso não tem preço. É muito gratificante trabalhar com pessoas. Por mais que as pessoas dizem que o ser humano é um ser complicado, mas depende do ângulo que nós enxergamos o ser humano, né? Então, a gente tem que buscar, sim, ser luz na vida das pessoas, porque muitas pessoas, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, ele está na escuridão. Ele vive na obscuridade. E se nós temos a capacidade de buscarmos conhecimento, trazer luz para a vida das pessoas, nós não vamos conseguir encher um oceano, mas cada gotinha a gente vai conseguir matar a sede dessas pessoas. É isso. Isso aí, legal. Aí só para a gente entrar no nosso tema aqui, né, que é Em Busca de Luz, né, Em Busca de Luz, que foi o título, até contar uma coisa rápida aqui, engraçada, quando nós vamos fazer o post, né, a Elis mandou a foto dela, e aí a foto, tentando um pouco de iluminação aí, não foi de propósito, né, foi engraçado, mas aparecia uma luz, assim, na foto dela, do sol, acho que era do sol mesmo, né, mas foi Eu bem engraçado. sou. É, mas assim, só para a gente entrar no tema, fazer que a gente não preparou nada aqui, tá, gente? Mas improviso mesmo. Mas, Elis, para você, assim, o que que é ser luz na vida das pessoas, né? E o que é ser uma pessoa de luz para você, né? Acho que ser uma pessoa de luz para mim é um propósito, né? Eu vejo isso hoje muito importante para mim, é o que eu falei no início. A gente se transforma de dentro para fora. Então, é claro que todos nós temos grandes dificuldades, nós temos grandes desafios, né? E cada um vai ter a sua busca. Mas o buscar ser luz é você buscar dentro desses desafios o que pode ser bom de tudo isso, né? Se você começar a olhar com uma visão mais positiva, mais positivista, enfim, o termo que você quiser ouvir ou dizer, enfim, quando você começa a buscar o sentido, como se fosse um aprendizado tudo aquilo, é importante perceber que isso tudo realmente vai te fazer crescer, vai te fazer evoluir, enfim. Isso começa a transformar a sua vida. Uma outra coisa que para mim é muito claro, Sérgio Valmir, é o poder da gratidão, né? Porque mesmo quando você começa a agradecer e fazer esse trabalho, esse movimento diário, e isso eu tenho falado bastante nos meus vídeos, as coisas começam realmente a se transformar. Então você começa a se sentir mais, entre aspas, iluminado, porque você começa a ter uma visão melhor das coisas, e você já não se agride tanto, você não se perturba tanto. E, consequentemente, você consegue levar isso para as pessoas, né? É muito gratificante, é muito gostoso. Mesmo naquele dia que você não acorda bem, e a maioria das vezes a gente sabe que é assim, porque a gente tem grandes desafios, tem grandes problemas no dia a dia, mas você conseguir levar um sorriso, né? Porque você não precisa fazer muito. Você dá um sorriso, você fala um muito bom dia, né? Às vezes você está quebrado por dentro e você diz bom dia, muito obrigada, tenha um ótimo dia, um bom trabalho, enfim. Essa luz é gostoso. Consequentemente, né, Deus é criador do universo. O universo é participativo. A gente pode ir até para a física quântica se a gente quiser. Então, tudo que você fizer vai retornar. Então, essa busca dessa luz, ela retorna para você. Consequentemente, o que você leva para as pessoas retorna para você. Então, é muito gostoso esse movimento. E você começa a perceber realmente, mesmo nos desafios, que a vida vai ficando mais leve, né? E você começa a sentir a presença de algo maior, seja Deus, seja o que as pessoas quiserem ver. Isso para mim realmente é a busca da luz, assim, a minha luz, mas
a minha luz projetada no outro, enfim, realmente é muito gostoso. É verdade. Assim, você falou da gratidão, né? Nós já fizemos até uma live só falando desse assunto, né, de gratidão, que realmente é. E é bem o que você falou, né? A gente, assim, são coisas simples, né? Que a gente, você falar, dá um bom dia para a pessoa, né? Então, tem muita questão da humildade também, né? A gente, às vezes, por exemplo, você chega no seu trabalho ali, você passa pela pessoa que está na portaria, né? E às vezes a pessoa passa direto, não dá bom dia, então, assim, aí você, às vezes, um pouco de arrogância, né? A gente, às vezes, você entra no elevador, não dá bom dia para a pessoa, mas é uma coisa que é interessante, né? Às vezes mesmo a gente não estando bem, a gente tem que, né, tratar as pessoas com humildade e dar um bom dia, é o básico, né? Como dizer assim, que hoje em dia as pessoas assim estão sempre com as emoções, né? É um egoísmo muito grande, né? Tem uma coisa que, nossa, foi muito legal a gente, o Valmir pode falar também. Nós fizemos uma palestra lá na escola, né? Essa semana, que deve ter visto as fotos e tal. E aí foi eu, o Valmir e o Fábio, né? Que a gente se conheceu também num treinamento. E o Fábio falou uma coisa que eu nunca ouvi lá na palestra, né? Que ele falou assim, tem muitos livros de autoajuda, né? Mas tem poucos livros, né? Para ajudar o próximo. E assim, isso, nossa, assim, para mim foi marcante essa frase, né? Que a gente procura muito se autoajudar e assim, realmente, para a gente ajudar as pessoas, a gente precisa primeiro estar bem, né? Não adianta querer ajudar as pessoas se a gente também não está bem. Mas assim, a gente pensa muito na gente, de melhorar, mas a gente se preocupa muito bem pouco com o outro, né? Acho que é bem isso. Né, Hum. Valmir? Pegando o gancho do que eles disse, né? Nós temos que nos curar de dentro para fora. Mas hoje o que mais nós vemos, as pessoas muito menos olham na sua cara, né? Ela não consegue nem ter a capacidade de olhar nos seus olhos. Foi esses dias, foi semana passada, se não me engano, fui fazer um exame periódico e eu uso óculos de perto, né? Eu tava com óculos no rosto. Aí a pessoa me atendendo, seus óculos? Poxa, aquilo, eu fiquei chateado, confesso. Poxa, é sinal que em nenhum momento estava olhando a minha cara, né? Desde quando eu cheguei aqui, fazendo a ficha, ela olhou a minha cara. Então, nós temos que procurar olhar dentro da pessoa, sentir como é o coração dessa pessoa. Como a Elis também disse, né? Da gente dar um bom dia. Às vezes nós vamos estar no dia mal, mas não significa de eu estar no dia mal, eu não posso desejar do fundo do meu coração que o próximo tenha um bom dia, tenha um dia de bênção, um dia maravilhoso. É isso que nós temos que energizar isso para as pessoas. Porque às vezes você salva uma pessoa de um suicídio, uma depressão, num simples bom dia. Lá no rosto, no olho dela, dar um bom dia com toda sinceridade. Transmitir uma energia positiva para aquela pessoa. Porque nós não conhecemos o ser humano. Nós não sabemos de que forma que ele acordou, de que forma que ele está vivendo, se ele está bem com a esposa, se está bem com os filhos, se está bem no trabalho, de que modo que a sociedade está vendo ele. Então, cada um tem seu fardo para carregar. Cabe a nós, no dia a dia, ter a humildade de saber que nós podemos fazer com que as pessoas carreguem menos peso na vida. Isso parte de seres humanos que gostam de viver, que sentem amor pela vida. Não adianta nada você viver só por viver, você não vai somar, você não vai edificar a vida do próximo, né? E, então, realmente, nós temos que buscar a causa raiz dos problemas, que está dentro. Muitas vezes nós estamos vendo muito artificialmente. Nós vemos só de aparência. Nós somos aquela pessoa na sociedade, quando sai do portão da sua casa, mas você não está sendo você mesmo consigo, no seu interior. Então, é isso que a gente tem que aprender, que esteticamente não importa para nós. Muitas pessoas estão vendo a estética, está deixando de conhecer o ser da pessoa. Às vezes as pessoas falam, a primeira impressão é que fica. Mas será? Você olha para a pessoa, você gosta do azul, ela está com rosa. Mas está tudo certo, ela gosta do rosa, gosta do azul, então nem por isso eu posso julgá-la. Né? Eu tenho que
que conhecer o coração, a forma que ela pensa. É assim que a gente vai conseguir viver com luz para as pessoas, né? Isso é fundamental. Legal. É, assim, eu falo assim, que, na verdade, a gente pode se doar de muitas formas, né? Ajudar as pessoas, né? Com tempo, às vezes até com silêncio, né? A gente pode ajudar as pessoas, é, com paciência, né? Com calma. Tem vários caminhos, né? E assim, a gente trouxe esse tema, né? Ser luz na vida das pessoas. E a gente precisa estar bem, né? Para poder ajudar as pessoas. Uma coisa importante assim que eu vejo assim que a gente fala muito da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, que é fundamental mesmo assim. A gente às vezes você sentiu que imaginar aquela situação, o que a pessoa tá, de repente a pessoa tá passando por algum problema e você se colocar no lugar daquela pessoa, né? Para ver o que ela tá sentindo, né? Até lembrei aqui, Elis, que a gente trabalhou junto, né? Aí eu lembro assim, porque é muito difícil as pessoas chegar uma para outra e falar, né? Principalmente se você não tem intimidade com a pessoa, né? Às vezes você vê a pessoa não tá bem e você não pergunta, né? Aí eu lembro que um dia eu não estava bem por algum motivo pessoal e aí eu lembro que você chegou e como assim, no escritório é sempre uma pessoa alegre, né? Brincando e tal. E aí nesse dia, assim, você foi a única pessoa que chegou para mim e falou assim, você não tá bem, né? Aí eu só falei assim, realmente tô passando por algumas coisas, né? Mas assim, fez uma diferença enorme no meu dia, assim, você perguntar, né? Se eu não tava bem e tal. E eu achei super legal, assim, porque tem coisas que marcam, porque geralmente a gente tem essa questão, né? Às vezes a pessoa, você percebe que a pessoa não tá bem, mas você não, sabe, não faz absolutamente nada, assim, pra ajudar a pessoa. Às vezes um bom dia, ou sei lá, às vezes você chega, né? Fala, e aí, tudo bem, né? Então às vezes a gente se colocar no lugar do outro mesmo, pra ver se a gente pode ajudar a pessoa de alguma outra forma, né? Eu lembro muito É, de. E assim, porque às vezes a gente às vezes percebe a diferença nas pessoas dessa forma, né? Pela atitude que as pessoas têm. Às vezes a gente, coisas bobas assim, né? A gente parece que é uma bobagem, mas se você passar, igual a gente falou, dar um bom dia, conversar 5 minutos, escutar a pessoa, né? Escutar acho que é muito importante também, assim. Que às vezes a gente gosta muito de falar, mas às vezes a gente parar para ouvir, né, o que a pessoa está passando, ou desabafar, né, que seja, é importante também. eu acho que essa questão mesmo, a gente vive no automático, né? E às vezes eu me cobro muito isso, às vezes de ver uma pessoa, porque hoje você tem um pouco de receio também, né? De entrar na intimidade do outro, ou você não ter essa intimidade o suficiente. A gente ainda trabalhava ali, éramos colegas de trabalho, Uhum. é muito delicado, né? Mas eu acho que se a gente simplesmente chegar, né? Olha, posso te ajudar? Você não precisa nem me dizer o que que é, mas olha, estou aqui, né? Ou essa questão mesmo que a gente falou, de um simples bom dia, muito obrigada, bom trabalho, fica com Deus, né? Porque é muito difícil, é claro, a gente não entrar na guerra do outro, né? Essa guerra interna. Mas quando você, às vezes, chega simplesmente assim, tá tudo bem com você? Ou hoje você, né, não tá bem? Olha, não sei se eu posso te ajudar, mas se eu puder, eu tô aqui. É o que você falou, é engraçado porque tira um peso, às vezes, só pelo fato de você dizer assim, poxa, tô sendo notado, né? Eu não tô sozinho, né? Mesmo que não seja uma pessoa tão, né, tão próxima, enfim. E é isso que falta muito hoje, né? Como disse o Valmir, eu conheço também casos de pessoas que estavam num total caos emocional, que elas estavam ao ponto realmente de tirar a própria vida. E um bom dia da pessoa, seja de lá para cá ou daqui para lá, mudou totalmente aquela, né, aquela situação. Porque às vezes a gente está tão preso nesse mental, nessa tensão, nessa angústia, nessa tristeza que leva a gente aos problemas, que você não consegue olhar para o lado, né? E quando alguém vem e te tira desse estado, você fala, nossa, tô aqui, poxa, né? Às vezes eu tenho uma família, olha, eu tenho. E é por isso que eu
comecei a fazer essas lives, né? Assim, essas lives, desculpa, esses vídeos, porque como é que eu vou passar isso para as pessoas, né? A gente falou também do equilíbrio emocional, que você vai entrar um pouco nisso. É uma busca constante, né? É muito engraçado porque as pessoas que me conhecem dentro da família sabem o quanto eu sou agitada, o quanto eu sou ansiosa, o quanto eu sou, né? Eu tenho meu temperamento forte também, como todo filho de italiana, aquela coisa toda. Mas quem me conhece na parte da terapia fala: nossa, você é tão calma, você é tão zen, mas não é assim o tempo todo, né? E é o que eu falei no início. Você não acorda todo dia bem, mas quando você decide dizer assim, um muito bom dia, mesmo você não estando bem, você vai se transformar também. Não é só a vida do outro que você transforma. E tudo ao teu redor começa a mudar. Então, esse É, equilíbrio, ele tem que ser uma constância. É como meditar mesmo, né? Você tem que meditar todos os dias. Se não conseguiu hoje, faz amanhã. Se não conseguiu na meditação, até fiz um post esses dias em relação a isso. A coisa estava tão pesada que eu falei, meu Deus, a meditação não estou conseguindo. Eu preciso fazer outra coisa. Fui para a natureza, ainda não achei suficiente. Cheguei em casa, coloquei todos os louvores que eu mais amo, mantras, enfim, e consegui transmutar aquele estado de consciência, né? Então, essa busca do equilíbrio emocional, ela realmente é um grande desafio. E isso vai também nos trazendo para essa luz, né? A luz da vida, a luz das questões, a luz do amor, por que não? Porque quando você está melhor, quando você se torna melhor, você consegue passar esse melhor para o outro. E aí as pessoas ao seu redor também conseguem, começam a se sentir um pouco melhores. É como se você quebrasse uma barreira mesmo de sombras, de escuridão, né? Então é isso. é verdade. Só pegar antes do Valmir falar, só pegar um gancho aqui, Valmir, é que você falou agora, né, assim, usar um pouco mais de amor, né, tudo, e é bem legal isso, assim, eu já fiz algumas atitudes, assim, às vezes você vê que a pessoa não tá num dia bom, e a gente, às vezes, tem tudo para poder, às vezes, discutir com alguém, por algum motivo, né, e às vezes você, igual você falou, às vezes você tem que usar a gente até falou isso, acho que foi o Valmir falou lá na palestra, né, Valmir? O tema foi liderança em família, que o Valmir falou, né? E ele pegou bem forte falando que a gente tem que usar o amor é a arma mais poderosa, né? E às vezes assim, às vezes a pessoa vem com uma pedra e você tem que, igual a gente tá falando de equilíbrio emocional, né? Às vezes é difícil, mas a gente tem que usar uma arma do amor mesmo, né? Então assim, às vezes você tem que ir com uma palavra, porque se você for alterado também, o que vai acontecer? Você vai ter um atrito com a pessoa. Mas se você se acalmar, né, ter o seu minuto de calma, às vezes você pergunta se a pessoa está bem, posso te ajudar, né? Dependendo das pessoas, da situação que você está vivendo, então isso pode, você quebra, né? Então quando você usa o amor, você acaba quebrando a pessoa, né, com uma palavra mais doce, né? Ou simplesmente às vezes você ficando quieto, né? Até essa noite eu estava ouvindo uma live do Thiago Brunet, né? Bem legal ele falando assim, ele falando, só rapidão, tá, Valmir, desculpa. Aí ele falando assim, que às vezes Deus, às vezes a gente pede para Deus calma, né? Mas às vezes Deus vai e te testa e te dá mais coisas para você fazer. Então ele fala, eu achei até engraçado, eu comecei a dar risada, eu tava dei risada sozinho de madrugada, acabei acordando minha esposa, né? Eu falei assim, porque ele falou assim, aí você pede Deus calma, ele vai e põe a sua sogra na sua casa. Para testar você, né? Então, assim, como minha sogra, isso não é um problema, mas assim, achei muito engraçado isso, né? E é mais ou menos isso. Às vezes você acha que você vai ter uma pessoa que às vezes te tira a sua paz, mas na verdade ele vai te dar uma pessoa para realmente ficar ali com você para testar você, né? Então achei muito legal. Falou isso daí, eu tava assistindo uma live dele. Desculpa, Valmir, que eu lembrei disso agora. Mas vamos seguir. Mas por isso não peça paz, nem calma, nem força, peça sabedoria. Foi isso mesmo que ele falou. E assim, né, o Sérgio falou sobre silêncio. O silêncio também é uma resposta, né? É, Às vezes que as pessoas precisam mais é ser ouvidas, porque assim, existe muitos cursos de oratória, né? Mas eu nunca ouvi falar curso de escutatória. Então, Verdade. é, é, às vezes,
às vezes as pessoas elas só querem ser ouvidas, ela não quer que nós enchemos a caixinha do nada dela, né? Ela quer esvaziar. E para isso nós precisamos ter essa percepção, né? É estudar cada vez mais o desenvolvimento humano. Falando em empatia, né? E assim, eu trabalhava na empresa, eu era responsável pela área de almoxarifado e recebimento. Eu trabalhava com alimentos lá. Então a prioridade era alimento perecível, que chegasse, entraria para descarregar. Chegou um caminhão de bebida lotado. A pessoa chegou, já começou a xingar o porteiro, que não podia esperar, que ele estava atrasado, e enfim, o rapaz passava a rádio para mim, eu continuava tranquilo, falava, ele vai ter que aguardar, porque nós temos X quantidade de caminhões perecíveis para descarregar, congelado, refrigerado, enfim. Aí ele ficou lá fora por 1h30. Quando ele entrou, eu estava sentado na minha mesa, continuei lançando uns documentos no sistema. Ele chegou, entrou no xerifado, entrou na minha sala e na minha frente me descarregou. Mas ele falou que não devia e eu tranquilamente continuei lançando ali. Depois que eu vi que ele deu aquela respirada, aquela fungada, virei, olhei bem nos olhos deles. Bom dia, tudo bem? Posso te ajudar? Quer tomar uma água, um café? Não quero café nenhum, não sei o que, sabe? Aí eu falei assim, como se chama? Comecei a buscar um buraco ali para a gente ter um diálogo, né? Aí eu vi que ele foi se acalmando, tá bom, quero um café, que eu vou fumar um cigarro. Toma um café, fala, aliás, de fumar, fica tranquilo. E nisso eu falei, você não vai relar a mão na sua carga. Você vai dar uma volta comigo, nós vamos até a cantina, você vai tomar um café, vai comer um pão, né? Eu creio que você não toma café ainda, saiu cedo da sua casa. E nisso foi conduzindo. No final, ele chorava, me abraçou e ele falou, cara, você é excepcional. Eu falei, não, eu sou uma pessoa comum. Eu cheguei te xingando e você não me deu sinal. Assim, se eu fosse te tratar xingando também, ia sair boa coisa? Eu não sei o que você está passando, mas normal você não está. Se dá que estava com problema, ele contou que eu tinha perdido a esposa dele fazia 3 dias, né? E a semana retrasada ele tinha perdido o pai, enfim. E estava passando uma vida financeira, então a vida está de perna pro ar, né? E ali a gente começou a conversar, aconselhei bem ele. E até hoje, né? Foi em 2012 que eu saí dessa empresa. Até hoje nós temos contato ainda, né? E virou um amigo meu. Então, assim, a gente só precisa, às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas, porque assim, eu não posso julgar as pessoas. Hoje, quando Deus me deu a minha missão de vida, eu entendi que eu consigo fazer uma leitura da vida da pessoa, por que a pessoa tem aquela mania, tem aquela atitude, né? Lógico que você encontra maldade, encontra desvio de caráter em certas situações, mas nós temos que entender que eu vou encontrar sempre o bem no coração das pessoas. Então, realmente, nós precisamos saber ouvir mais as pessoas, porque assim, Deus nos deu 2 orelhas, né? Ou seja, ouvimos mais e falamos menos, né? Sejamos sábios para falar na hora certa, no momento certo, que vai edificar a vida das pessoas. Falar por falar, o universo vai pegar o que você falar e vai descartar. Então, falar algo que eu consiga impactar a sua vida, né? De repente, uma simples palavra, você consegue semear isso para você e você pegar como um X que vai resolver não 100% da sua vida, porque nós sempre vamos ter problemas, né? Que é nos problemas que nós crescemos, que evoluímos, né? Então, nós temos desafios no dia a dia, né? Então, isso que a gente tem que ser para as pessoas, que as pessoas estão muito carentes. Verdade. Elas precisam ser ouvidas, né? E a tecnologia, ela está afastando cada vez mais. Eu não sei, eu trabalho na empresa, assim, na hora do almoço, nossa, tem 5 pessoas sentadas, mas 5 ali conectadas no celular, nem olha na pessoa, nem sabe que roupa que a pessoa tá. Esse dia eu passei assim, tinha 3 pessoas bem longe. Ô, fulano, vocês podem conversar, viu? Papai do céu, eu gosto que vocês conversem. Né? Aí eles acordaram, assim, e é engraçado, cara, é verdade, se for uma verdade, nossa, eu não aproveito na hora do almoço para conversar com as pessoas. Eu só pego no celular. Eu falei, então, cara, aproveita a vida de outra forma, assim. Se você está vendo notícia no celular, notícia ruim sempre vai chegar de uma forma ou outra para você. Fica tranquilo. Notícia ruim te chacha em qualquer lugar. Mesmo você tá no meio da Amazônia, não tem acesso à internet, vão te achar. Né? É isso.
Eles querem fazer algum comentário aí do... Eu acho assim, né? E até aproveitando essa situação, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente se alimenta, né? É, As pessoas estão muito voltadas para a busca do que se preencher e acaba se preenchendo de coisas erradas. Eu costumo sempre usar um exemplo, né? Se você entrar num ambiente que tem pessoas conversando ali sobre coisas positivas, como é que você se sente? Né? O que a gente fala de energia na questão das terapias, né? uhum, Agora, se você entrar num lugar que tem as mesmas pessoas, mas essas pessoas começam a discutir, como é que você se sente? Ao mesmo tempo, se você buscar uma música que você gosta, que ali te dá uma sensação boa, seja ela qual for, como é que você se sente? Mas se você colocar um som pesado ou uma música que você não gosta, como é que você se sente? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, né, do que se alimentam hoje em dia, né? E o mundo virou muito sensacionalista, então, assim, isso interfere automaticamente nessa questão do equilíbrio emocional, é. né? E todos nós vamos ter problemas, isso é fato. Eu mesmo estou passando por uma fase extremamente turbulenta, e aí a gente estava até falando dessa questão do ver pro lado positivo. E essa questão que o Sérgio falou também, né, do Tiago, assim como na escola, você vai aprendendo, você vai aprendendo, você vai aprendendo. Como é que você sabe se você aprendeu realmente? A prova. E aí vem realmente os desafios e as provas para que você coloque em prática o que você está aprendendo, né? Então, é por isso que a gente tem que pedir a sabedoria. E quando você falou, eu lembrei de uma frase muito interessante que eu gosto de Buda, que ele fala assim: a sabedoria é uma grande lâmpada que ilumina a escuridão da ignorância e é um remédio poderoso para todas as doenças. E essas doenças, sejam as doenças da alma, sejam as doenças do corpo, sejam as doenças de relacionamento, né? Então, essa sabedoria realmente é algo extremamente importante que a gente busca. E as fontes precisam ser realmente bem alinhadas. Você vai ter uma linha, e eu vou ter uma outra linha, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente se alimenta, né? E buscar realmente isso constantemente, porque aí vai interferir exatamente em como é que a gente vai conseguir vencendo as batalhas que vão surgindo, né? Porque é impactante. Quando você passa por esses momentos, é como se você estivesse realmente no meio de um grande turbilhão, num grande remoinho. Quando você começa a olhar com uma outra visão, você começa a entender de uma forma diferente. Opa, peraí, o que que eu estou precisando ver que eu não estou conseguindo? Porque Deus vai mandar essas provações, o universo vai mandar essas provações. Então, o que que eu preciso enxergar? Então, é realmente importante. E o se alimentar de coisas boas também vai fazer com que você perceba que a dor do outro, às vezes, é muito maior do que a sua. Eu faço um trabalho paralelo com essa questão que eu faço de trabalho, da terapia, né? Que é como se fosse aquele pessoal que trabalha, que atende o pessoal para conversar. Eu esqueci o nome agora da entidade que faz isso. Mas É eu faço aquele, um não é que aquele o do... pessoal atende que está em crise, que está querendo se suicidar. Eu esqueci o Eu nome. esse programa, assim, eu já vi. Ah, Você já você ouviu? já ouvi falar, Eu já. tenho outro trabalho, né, que é mais ou menos parecido com isso. Uhum. Tem uma parte ligada à terapia e tem outra parte ligada a isso mesmo de não é nenhuma orientação, porque eu ainda não estou totalmente capacitada a isso, mas eu direciono essas pessoas para quem está capacitado. Ah, E quando legal. você começa a ver o problema do outro, quando você começa a ver o universo do outro, você percebe que o seu universo às vezes é tão pequenininho, o teu problema que você julgava tão grande é tão pequenininho. E eu acho que é em tudo isso, né, que você realmente vai encontrando essa luz e vai levando também, porque quando você começa a trazer para você, você tem a condição de levar, né? E eu acho que isso que é o mais importante. Senão a gente vai passar por essa vida sem que não tenha significado. É verdade. Então, só falar Só aqui. pegando gancho, Não, pode falar, Vamos, pode falar. desculpa, Sérgio, só Não, pode pegando gancho, falar. assim, Elis, você foi cirúrgico e pontual em dizer que o
o que nós estamos alimentando. Você foi sensacional. Adorei essa colocação sua. Faz todo sentido. Você matou a charada. Eu, por exemplo, eu não gosto de pessoas negativas. Isso me contamina. É a mesma coisa você pegar um, um balde de extrato de tomate e jogar eu com a roupa branca. Me contamina de corpo inteiro. Eu me sinto isso. Então, eu acho inadmissível as pessoas não chegar num ambiente, numa copa, por exemplo, e não te dar bom dia. Eu não aceito isso. Eu acho que eu respeito, mas isso me corrói por dentro de tal forma. Mas realmente, os lugares que nós chegamos, o assunto que está sendo abordado, aquele estilo de música, se eu me alimentar dessas coisas que vai contra meus princípios, eu me torno uma pessoa tóxica. Na realidade, o nosso corpo mostra quem nós somos, né? O que nós estamos comendo, né? Se você comer doce demais, você vai ter diabetes, vai engordar, enfim. Mas nós estamos falando de alimento da alma, alimento da mente. O que eu estou alimentando? Eu estou lendo? Quantos livros eu li nesse ano, até o mês 10 de 2022? O que eu fiz de bom para o próximo? Então, são coisas assim que as pessoas passam, elas não percebem o quão importante você alimentar a sua mente. O quão importante você alimentar de coisas boas. Porque não adianta eu querer ser positivo para você, sendo que eu faço da minha vida tudo mal que tem no universo eu pego para mim. Como que eu vou edificar a sua vida? Então, eu só queria fazer essa colocação e parabéns por essa ótima colocação que dá uma claridade para muitas pessoas entenderem que nós temos que saber de que nós estamos alimentando. Obrigada. Eu ia falar disso Imagina. também, de se alimentar, do que você se alimenta, né? Igual eu já falei isso para várias pessoas que eu não assisto mais jornal, já tem muito tempo, eu não assisto mais telejornal. Música também, eu sou bem seletivo. Música também tô bem seletivo, né? E aí o Valmir falou aí do livro, né? Que eu achei super legal, que eu não lembrava também, mas assim, é incrível. A gente lê um livro, você muda totalmente, assim, né? Por dentro. Às vezes você pega um livro, esses dias eu até tô lendo bastante aí livros do Augusto Cury, né? Um outro também que eu tava lendo. E, Fantástico. e assim, super legal, né? Te transforma. Então assim, você se alimentar de coisas boas. Às vezes aquele tempo que a gente fica ali no celular, né? Na fila do ônibus ou no metrô, o que seja, né? Você usar esse tempo para ler já é ótimo, assim, né? Então, você também fica mais tranquilo. Eu percebo também que a gente fica mais tranquilo quando a gente começa a ler, fica menos ansioso, né? É bem legal. Às vezes, assim, uma frase que tá ali no livro, né? Às vezes não é uma história, mas uma frase que tá ali já muda seu dia, muda o seu interior e vai muito nisso que vocês falaram, né? Da gente estar bem para poder ajudar as pessoas. Então, de repente você lê uma coisa legal, aí você chega no seu trabalho, você vai falar uma coisa legal, né? Agora, se você chega lá com abriu o WhatsApp, chegou a notícia da morte de alguém morreu um famoso, 5 segundos já está no WhatsApp a notícia, né? Então, se você chegar com aquela notícia ali e falar, você viu, morreu fulano, morreu ciclano, né? Que é muito comum, né? A gente ir para esse lado negativo das coisas. Então, assim, nossa, eu achei super bacana isso que o Valmir falou, né? Da, do livro, achei super bacana. E uma outra coisa rapidão que eu ia falar, que eu achei super legal, acho que foi a Elis que comentou, que às vezes a gente não tá bem, né? E às vezes a gente tem muita questão do julgamento, né? Então, às vezes a gente precisa ajudar as pessoas e às vezes a gente fica julgando. O exemplo do Valmir, que ele falou do motorista, né? Então, assim, por exemplo, você vai ajudar uma pessoa foi, acalmou, começou a conversar com ele, né? E às vezes assim, ele precisava só de uma palavra, né? Você não sabia que ele tinha acabado de perder o pai, a esposa, né? Então às vezes a gente precisa estar no lugar do outro para poder e não julgar, para poder, né, entrar ali no mundo da pessoa, tá? Falei bastante, mas é isso aí. É isso aí. E assim, nós temos que ser exemplo às pessoas, né? Muitas vezes Deus te usa para você entrar num círculo de pessoas negativas que você tem que ser a luz. Porque ali as pessoas estão em escuridão. Quem não tem conhecimento, quem não busca se aprimorar como ser humano, ela vive na escuridão, ela não consegue enxergar o óbvio, ela não consegue enxergar
a verdade sobre sua vida. E você pode ser essa pessoa. Eu trabalho com evento final de semana, eu falo para minha esposa, não é nem por causa do dinheiro, porque eu gosto de pessoas. Porque eu me conecto com pessoas ali que é fantástico. Cada história que eu ouço, e ali Deus acaba me usando para direcioná-las, assim, eu fico arrepiado de ver, assim, sabe? Porque todo ser humano tem uma história. Todo ser humano tem uma história. E muitas vezes você entende que ela está escrevendo a história dela de forma errada, porque vem de crença limitante, vem dos pais, dos avós. Então, são X gerações para você descobrir quem você realmente é. As pessoas estão cometendo os mesmos erros que o seu antepassado cometeu. E talvez você pode ser essa pessoa que vai ser o errorex da vida dela, né? Vai conseguir apagar aquele erro, aquela vírgula que ela colocou de forma errada, aquele ponto final que não era para ser o ponto final, tinha outra estrofe da vida. Então, nós temos que entender isso. Se é isso que arde meu coração, de fazer o bem para as pessoas, por que não fazer sentido, se a pessoa permitir, dela me ouvir? Mas quando eu abrir a boca para falar, tem que ser para edificar. Eu não posso criticar o ser humano da forma que ele é. Mas eu posso ser um errorex para que ela consiga errar cada vez menos na vida dela. Porque a vida não deixa você escrever sua história com lápis, né? É uma caneta mesmo para ficar impregnada e não sair mais. Era esse comentário que eu queria fazer. Legal. Só falar uma coisinha antes, ele. É, você falou uma coisa que eu acho que eu tinha colocado aqui, que a gente tem que viver aquilo que a gente fala também, né? Que às vezes a gente Hum, age de um jeito, mas não. Fala uma coisa, mas age de outro, né? E acho que tem um pouco a ver com isso que o Valmir falou, né? Da gente falar as coisas para as pessoas, falar as coisas boas, né? Buscar uma forma boa, mas é aquilo que a gente fala, gente, né? não, com certeza. É como com os filhos, né? Não adianta você falar para eles faz o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso não acontece. Você tem que estar plantando isso, né? Você tem que estar da mesma forma que você quer o melhor para você, conseguir passar esse melhor para os outros, mesmo você não estando bem, né? E o Valmir falou sobre essa questão da escuridão, né? Vamos dizer assim. Como é que você, né, resolve a questão de um quarto escuro? Acendendo uma luz, né? Então, quando você consegue levar esta luz, quando você consegue chegar, mesmo que você seja mal interpretado. Eu vou contar uma coisa para vocês assim, muito engraçado. Eu já encontrei pessoas que disseram para mim assim: me irrita essa sua mania de positividade, e você está sempre sorrindo, né? É, Isso para mim soa muito falso. E como eu também já ouvi, falou assim, é tão gostoso quando você chega, porque dá uma coisa gostosa na gente, assim. Então, cada um carrega a sua história, né? E é por isso que a gente está falando hoje de equilíbrio emocional, de buscar a luz. E quando você começa a buscar uma outra forma de visão, você consegue também ver essa visão e, claro, você acaba acendendo essa luz onde você estiver, né? E que sejamos realmente a luz na vida do outro, porque o mundo já está muito cheio de escuridão. Então, como disse Jesus, deixai brilhar a vossa luz. E eu acho que essa é a nossa grande missão, né? só falar um pouquinho aqui. A gente colocou um item aqui, né, que é chamado Vencendo as Batalhas com a Nossa Força Interior. Acho que tá bem alinhado com isso que você acabou de falar. Deixa eu só não esquecer de perder o raciocínio aqui, mas uma coisa bacana, assim, né, que você falou. Ah, lembrei. Ainda nessa live que eu vi do Thiago Brunet, né, ele falou assim, né, que a gente vai incomodar as pessoas de alguma forma, né? E Hum. até tem um trecho de um livro que eu li também, que ele fala assim, uma hora você vai ser atingido pela luz ou pela sombra, né? Mas é bem isso, porque às vezes a pessoa, às vezes mesmo a gente sendo luz, né, na vida das pessoas, isso também às vezes incomoda. Às vezes soa falso, às vezes a pessoa às vezes pode pensar pelo lado religioso, dependendo do que você pratica, né? Existe a questão do Sim. preconceito também. Então, assim, muitas vezes a gente precisa tomar muito cuidado, né, com muitas coisas que a gente fala, tudo. Mas, assim, é muito comum, às vezes,
assim, às vezes você tá bem, eu já percebi isso, às vezes você tá, chega num lugar assim, acho que eu até lembrei uma situação esses dias. Eu tava numa loja, eu tava um dia assim, tranquilo com meu filho, né? E aí eu comecei a entrar assim sabe, tipo essas lojas que vende de tudo assim, aquelas TVs, eu esqueci o nome assim, tipo, não vou falar, fazer propaganda aqui, mas lojas bem grandonas que vende tudo quanto é coisa, assim, né, TV e tal. E eu tava super bem nesse dia, assim, com meu filho. Eu sentava, assim, no sofá da loja, assim. Aí falava, ó, já imaginou essa TV lá em casa, né? Ah, não sei o que, essa aqui. E aí eu percebi, assim, chegou um vendedor pra mim, assim, e ele falou assim, tipo assim, meio incomodado, falou assim, né? Posso te ajudar de alguma forma, né? Tipo assim, parecia que eu, tipo, tirando onda, sabe? Assim, e eu tava mesmo porque eu não ia comprar nada, né? Mas assim, mas assim, eu tava aproveitando o lugar, né? Assim, vendo as TVs e tal. E com meu filho, falar, quando a gente, né? Uma hora vamos ter uma TV dessa e tal, né? Sonhando e tal. Mas aí eu percebi que o cara ali, acho que ele não tava num dia bem, e ele chegou no jeito assim, meio arrogante, assim, né? Tipo assim, como se a minha luz naquele dia estivesse incomodando ele, né? Achei engraçado. Uhum. Então, às vezes a gente, realmente, às vezes a gente tem que tomar cuidado, assim, né? Que a gente brinca assim, mas às vezes as pessoas às vezes não estão num dia bom, então você tem que tomar até cuidado da forma que você chega, dar o bom dia, e aí tudo bem, né? Igual você falou. Aí você chega, a pessoa, me incomoda essa sua alegria, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, às vezes, né? Então, aí, Mas é assim, não se deixar afetar pela sombra do outro, né? É você realmente buscar sempre procurar essa luz, porque a gente não sabe, né? essas coisas assim, a gente até fala assim, até às vezes na própria família, às vezes a gente, né? A gente fala assim, muito de ambiente de trabalho, né? Essas coisas, mas assim, às vezes em casa mesmo, um dia você tá bem, sua esposa não tá, o seu marido não tá. Então, às vezes a gente Exatamente. mesmo, né, tem que tomar cuidado, assim, da forma que a gente trata o outro mesmo, né? Então, tem dia que, igual a gente falou na palestra, né, Valmer, assim, porque alegria, tristeza, isso todo mundo sente, né? A gente sente em algum momento. Nós somos humanos, mas assim, vai da forma como você trata e trata o outro também, né? É isso aí. Só completando, Sérgio. Pode falar. Desculpa, Eli. Só É, assim, grave bem o que eu vou falar para vocês. A felicidade sua incomoda as pessoas. Eu tenho um acontecimento que aconteceu esse ano, eu não lembro o mês exato. Estava eu e minha esposa num determinado lugar e nós estávamos conversando, dialogando ali, gargalhando, dando risada alta, assim, sabe? Até exagerando na garganta, mas o assunto estava muito interessante. Mais ou menos uns 50 metros, eu olhei assim para dentro daquele lugar, eu vi as pessoas, elas parecia que elas estavam com coceira, começou a se contorcer e foi indo. E elas arrumaram uma forma de chegar e perguntar: o que vocês estão falando? O que está acontecendo? Aí eu achei interessante isso, falei assim: Fabiano, é, a felicidade incomoda, né? Somos um casal aqui que nós somos amigos também. E a gente estava conversando e eu sou piadista, a gente começou a gargalhar ali, dar risada, mas foi tão gostoso aquela risada que as pessoas fechou a cara e começou a se contorcer e enquanto não chegou e me perguntou o que está acontecendo, não ficaram em paz. Então isso vem me aprovar o seguinte, a felicidade sua te incomoda, mas é aquilo que a Alice disse, nós não podemos deixar que a negatividade das pessoas atrapalhe a sua luz. Se as pessoas acham que você ser feliz, você trazer luz, trazer energias boas no ambiente que você está, sua falsidade, deixa ela pensar com a falsidade dela e siga o que seu coração está dizendo. Mas nós não podemos viver na opressão. As pessoas querem nos oprimir por sermos felizes. Nós conseguimos ser felizes com poucas coisas. Tem pessoas que querem ser felizes com muitas coisas. Só que muitas coisas são materiais. E não é disso que nós queremos nós ser felizes, né? É isso. tô legal. Só ler um comentário aqui rapidinho do Ronaldo, né? Não deseja para o outro aquilo que você não quer para você. Valeu, Ronaldo. O Fábio aqui Sim. apareceu também. Deixa eu ver se tem mais aqui. Quem quiser colocar comentário, tá, gente? Fica à vontade aí. Estiver curtindo, obrigado já. Todos estão participando aí, o pessoal que está conectando. Muito bom. Legal. Se quiser fazer pergunta, o Sérgio responde, né? Não, não, quem responde é o Valmir. A Elis
cuidado. A É, Jesus foi por isso que eu joguei o conseguiu. pepino pra você, entendeu? Oi? Por isso que eu joguei o pepino pra você. É. Ah, mas legal. E a gente tá dando quase uma hora aí de live. Bom, você quer fazer mais algum comentário? A gente fica à vontade aí. Bom, eu quero dizer o seguinte, que leve gostosa. E afinal o tema mesmo é isso, né, Luz? Mas muito gostosa, me senti à vontade, estou sentindo uma energia tão gostosa aqui. E Amém. obrigado pela conexão da Elis, pelo Sérgio. Gratidão. E hoje estou me sentindo assim bem leve, assim. Eu estou cansado, estou numa bateria, estou numa pegada tão forte nos últimos dias aí que tenho dormido 2, 3 horas por noite, mas estou cansado mentalmente. Hoje eu fazendo essa live com você, com vocês, estou me refletindo bastante, estou vendo coisas boas, estou me sentindo muito bem. Que Obrigado bom. pela troca de energia, troca de conhecimento, a gente poder contribuir um pouco para o universo e É isso aí. gratidão às pessoas que está conosco aí. Espero que nós conseguimos plantar pelo menos um carocinho de ervilha na cabeça de cada um, que leve um pouco da nossa energia, do conhecimento. Se não fez sentido, guarde nossas palavras e respeite a nossa intenção positiva. Obrigado. Legal. Eu também, Valmir. Uma semana puxada, esse feriado aí deu uma atrapalhada no meio. Tive que ir em Jundiaí 3 horas da manhã esses dias aí, sabe? Essa semana, Nossa. levar um amigo lá em Jundiaí. Tô brincando, Valmir. Foi da hora. Eu levei o Valmir na casa dele. Já faz 5 anos, 5, 6 anos que eu te chamo para vir aqui, eu tive que trazer amarrado mesmo, Levei entendeu? uma. Aí terminou a palestra lá, era. Que hora que era? 11 horas, né? Umas 10, 10 pouco. Aí a 11 gente horas. foi comer um lanche e tal. Aí deixei o Valmir, voltei, era 3 horas da manhã. Aí no outro dia de manhã a gente acordou Nossa. cedo aqui também, a Su foi pra igreja, eu ainda dei uma, né? Mas foi engraçado, esse dia, mas foi super legal. Aí feriado assim, no meio parece dar uma quebrada, né? Mas foi bom, né? Foi melhor ter o feriado do que se não tivesse. Mas foi super bom. Então eu tava meio cansado também, assim, mas legal. A gente falou, a gente compartilhar coisas boas deixa a gente mais leve mesmo né, e melhor mesmo, né? Então, agradeço essa oportunidade aí mais uma vez. Ele, Também. Muito grata de estar aqui, né, com vocês. E como eu falei no início, assim, né, de poder realmente a gente levar. Eu estou vendo a busca de vocês realmente de melhorar um pouquinho a vida do outro, levar o que vocês estão aprendendo. E eu acho que isso é o que nos faz, né, ser melhor mesmo, o que nos faz nos sentir melhor. E é a mágica da vida, né? Passar pela vida, deixar alguma coisa boa, né? Primeiro pra gente, depois levando para o outro. Mas a partir do momento que você faz isso para você, em qualquer lugar, que é o que eu peço a Deus todos os dias, aonde quer que eu esteja, né? Que eu possa realmente levar o bem que eu recebo, né? Porque eu recebo muita coisa boa. Então, é isso, gente. Gratidão, muita gratidão pela conversa, Sérgio, por nossa obrigado, amizade sempre, né? obrigado, E que obrigado. Deus abençoe o trabalho lindo do seu livro, que eu também estou aqui, né? Mas que ele leve realmente muita, muita consciência, muita sabedoria para as pessoas. Obrigado. Obrigado aí a participação, né? Obrigado a participação de todos, né? Só para quem entrou no final aí, quem for assistir talvez depois, porque às vezes cada um entra num tempo aí. Eu Uhum. escrevi esse livro, Enquanto a Vida é Esperança, tem história do Valmir, várias histórias, né, no livro, histórias de superação, então igual o Valmir falou, né? Cada um tem uma história, né? Ele falou dos eventos que ele encontra as pessoas e assim, se a gente for pegar, todo mundo dá para escrever uma história, um livro, né? Se a gente for pegar a história das nossas vidas, né? Mas vai como cada um passa pela vida, né? Como cada um supera aquele problema, é a forma que a gente toca a vida, né? Então assim, é uma questão mesmo, né? De a gente aprender com os nossos erros, aprender no dia a dia com as pessoas, aprender ouvindo, aprender falando, né? E mais ouvindo, né? Igual o Valmir falou, Mais temos dois na ouvindo. boca. Então é isso mesmo. Então, agradecer aí, só falar, eu e o Valmir estamos fazendo esses trabalhos, né? De eu, o Valmir, o Fábio e o Ronaldo.
A gente está começando aí os trabalhos de palestras, estamos fazendo aí por enquanto fizemos aqui no Embu das Artes, né, na padaria, lá na Belas Artes, e fizemos na escola, já temos algumas agendas aí também para fazer. Aí se alguém também tiver interesse, né, pode entrar no meu Instagram e tem os contatos do Valmir, a gente tem um Instagram que a gente criou o nosso grupo lá também. Mas é isso, gente, é compartilhando conhecimento aí. Estamos aí para ser pessoas de luz, né? É isso aí. Obrigado, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigada a todo mundo, obrigada, gente. Fica com Deus. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Obrigada, Valmir. Obrigado. Tchau, Amém. Tchau, pessoal. tchau. Fica com Valeu. Deus, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.